Olá pessoal, hoje temos um tema super importante e que afeta diretamente o seu bolso, a inflação no Brasil. Tentaremos explicar de forma simples quem ou o que realmente é o culpado pelo aumento dos preços que sentimos no dia a dia. Mas antes de começarmos, não se esqueça de dar um like para apoiar o nosso conteúdo. Então, vamos começar. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou simplesmente IPCA, é o principal indicador de inflação do Brasil. Ele mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras e ele é calculado mensalmente pelo IBGE. Atualmente, o IPCA aponta uma inflação acumulada de 3,93% nos últimos 12 meses. Mas o que isso significa na prática? Bem, significa que estamos pagando mais caro por produtos e serviços essenciais. Isso inclui desde alimentos, bebidas, até transporte e habitação. Quando a inflação sobe, o nosso poder de compra diminui. Em outras palavras, precisamos de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que comprávamos antes. Esse aumento de preços afeta diretamente o dia a dia dos brasileiros, especialmente aqueles assalariados ou com renda mais baixas. Famílias acabam tendo que ajustar seus orçamentos, muitas vezes cortando gastos em áreas essenciais ou buscando alternativas mais baratas. E não é só isso. Empresas também têm um impacto, pois seus custos de produção aumentam e muitas vezes esse aumento é repassado para o consumidor final. Entender a situação atual da inflação é crucial para sabermos como ela afeta cada um de nós e como podemos nos preparar e nos proteger financeiramente. Vamos agora nos aprofundar um pouco mais e descobrir o que realmente está por trás desse aumento de preços. Agora que entendemos o que é o IPCA, e como a inflação atual está afetando as nossas vidas, vamos mergulhar nas causas deste fenômeno. Um dos principais fatores que influenciam a inflação é a base monetária, especialmente o que chamamos de M2. Mas o que é M2 afinal? Simplificando, M2 inclui todo o dinheiro em circulação, o que também chamamos de M1, mais os depósitos de poupança e os depósitos a prazo. Basicamente, é uma medida mais ampla da quantidade de dinheiro disponível na economia. A teoria monetarista, defendida pelo saudoso Milton Friedman, nos ajuda a entender como a expansão da base monetária pode levar à inflação. Segundo essa teoria, quando a quantidade de dinheiro na economia aumenta mais rapidamente do que a produção de bens e serviços, os preços tendem a subir. Isso acontece porque há mais dinheiro competindo pelos mesmos bens e serviços, o que eleva os preços. Como Milton Friedman disse de forma famosa, a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário e fiscal. Isso significa que se a quantidade de dinheiro em circulação cresce, sem um aumento correspondente na geração de riqueza, o resultado inevitável é a inflação. Em outras palavras, a culpa da inflação pode ser atribuída à expansão fiscal e monetária. Vamos pensar nisso na prática. Se o Banco Central autoriza o aumento da oferta de dinheiro para estimular a economia, mas a quantidade de bens e serviços disponíveis não aumenta na mesma proporção, o que acontece? Os preços começam a subir, porque há mais dinheiro disponível para comprar os mesmos produtos. E é exatamente isso que vemos acontecer em maior ou menor grau. Agora vamos entender as consequências da expansão da base monetária para a inflação, tanto no curto quanto no longo prazo. Quando a base monetária, ou M2, aumenta, isso pode causar efeitos diferentes dependendo do período que estamos analisando. No curto prazo, um aumento da quantidade de dinheiro em circulação pode estimular a economia. As pessoas têm mais dinheiro para gastar, isso pode levar a um crescimento econômico temporário. No entanto, se esse aumento não for acompanhado por um crescimento na produção de bens e serviços, a inflação começa a aparecer. E no longo prazo, essa inflação pode se tornar persistente e difícil de controlar. Nós temos vários exemplos históricos e atuais de países que enfrentaram inflação elevada devido à expansão monetária descontrolada. Vamos falar sobre dois casos extremos, o Zimbábue e a Venezuela. No Zimbábue, durante a década de 2000, o governo imprimiu grandes quantidades de dinheiro para pagar dívidas e financiar despesas públicas. O resultado, a hiperinflação atingiu níveis gigantescos, com preços dobrando a cada dia em alguns momentos. A economia do país
foi devastada e o dinheiro praticamente perdeu seu valor. De forma semelhante, na Venezuela, a expansão monetária descontrolada, combinada com políticas econômicas inadequadas, levou a uma hiperinflação, que destruiu a economia. Os cidadãos viram seus salários se tornarem praticamente pó e os preços dos produtos básicos dispararam. Aqui no Brasil, um aumento descontrolado da base monetária poderia levar a consequências graves. Uma delas é a perda do poder de compra. Quando há mais dinheiro em circulação, os preços sobem e o valor real do seu dinheiro diminui. Isso significa que precisamos de mais dinheiro para comprar os mesmos bens. As empresas também sofrem com isso. Com o aumento dos preços, os custos das matérias-primas e os salários aumentam, tornando mais caro produzir bens e serviços. Muitas vezes, esses custos são repassados para os consumidores na forma de preços mais altos. Além disso, os salários precisam ser ajustados para acompanhar o aumento do custo de vida. Isso pode criar uma espiral inflacionária, onde os aumentos salariais levam a novos aumentos de preços, o que chamamos de indexação, o que, por sua vez, exige novos aumentos salariais. Essas consequências mostram que é importante manter um controle rigoroso sobre a expansão da base monetária para evitar a inflação descontrolada e proteger a economia. Agora vamos falar sobre algumas possíveis soluções. Uma das principais maneiras de controlar a inflação é através de políticas monetárias prudentes. O Banco Central do Brasil tem um papel crucial nesse controle. Primeiro, é essencial manter o crescimento da base monetária em linha com o crescimento econômico. Isso significa que o Banco Central precisa regular a quantidade de dinheiro em circulação para garantir que não haja excesso de dinheiro competindo pelos mesmos bens e serviços. Outro ponto importante e fundamental é ter uma política fiscal responsável. O governo deve evitar déficits fiscais que exijam financiamento inflacionário. Quando o governo gasta mais do que arrecada e precisa emitir mais dinheiro para cobrir essa diferença, isso pode gerar inflação. Uma abordagem adicional para controlar a inflação pode ser a diminuição da tributação sobre o consumo. Embora pareça contraditório, a teoria da curva de Laffer sugere que existe um ponto ótimo de tributação, onde as receitas fiscais são maximizadas sem desincentivar o consumo ou a produção. Reduzir os impostos sobre o consumo pode aumentar a demanda e estimular a economia sem a necessidade de expandir a base monetária. Isso pode ajudar o Banco Central a manter a inflação sob controle, permitindo um crescimento mais sustentável. Mas o que podemos fazer como investidores e consumidores para nos proteger da inflação? Primeiro, considere investir em títulos atrelados à inflação, como os títulos do Tesouro IPCA+. Esses títulos ajustam seu valor de acordo com a inflação, protegendo seu investimento do aumento de preços. Outra estratégia importante é a diversificação de ativos. Não coloque todos os seus investimentos no mesmo ativo. Distribuir seus investimentos entre diferentes classes de ativos, como ações, imóveis e títulos, pode ajudar a reduzir os riscos e proteger o seu patrimônio. Isso inclui diversificar a moeda de investimento, como investimentos em dólar ou euro. Você também pode considerar investimentos alternativos, como o Bitcoin. Embora seja um ativo mais volátil, algumas pessoas veem o Bitcoin como uma forma de proteger o seu dinheiro da inflação, especialmente a inflação causada pela base monetária. Outro ponto importante é a informação. Acompanhe regularmente o Boletim Focus do Banco Central. Esse boletim traz previsões e expectativas do mercado para inflação, crescimento econômico, taxa de juros e outros indicadores importantes. Estar bem informado pode ajudar você a tomar decisões financeiras mais acertadas. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre inflação no Brasil. Hoje discutimos como a expansão da base monetária pode levar à inflação. Exploramos exemplos e vimos as consequências dessa expansão para a nossa economia. Também abordamos possíveis soluções, desde políticas monetárias prudentes até estratégias de investimento. Agora queremos ouvir você. O que você acha que é o principal causador da inflação no Brasil?
Você tem alguma dúvida sobre o que discutimos hoje? Deixe o seu comentário abaixo. O seu comentário pode ajudar outros espectadores que têm a mesma dúvida. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre investimentos, imóveis e finanças. Fico por aqui, agradecendo a sua audiência. Até o próximo vídeo.